pessoas precisam estar bem informadas, precisam do entretenimento, precisam do debate, né? E aqui, nesses microfones, que as lideranças locais vêm debater aquilo que é importante para o município, né? E esse debate, ele acaba refinando as ideias, os projetos em benefício da população. Então, o rádio tem uma importância muito grande na vida das pessoas. Olha, bacana, independente, a gente tem um pensamento assim, independente de onde a gente chega na vida, a gente não esquece jamais de onde a gente passou, né? Sim. E este mundo do rádio realmente ele é criterioso, ele é desta forma. O locutor de rádio, ele todos os dias ele bota a figura dele, né? Ela não é mais dele, ela é pública, né? Exatamente. E ela passa a ser julgada e compreendida da maneira que a população assim bem quer. Então, se ela tem o radialista, o locutor, como uma pessoa certa, como uma pessoa honesta, como uma pessoa sincera, como uma pessoa transparente, foi esta imagem que você passou e tudo isso tem levado você também para a vida pública. É desse jeito, né, prefeito? Exatamente. Você, Márcio, está aqui no microfone, as pessoas que estão em casa estão recebendo tudo aquilo que você transmite a título de informação e vão criando um conceito sobre você. É, né? Verdade. Ele é duro, rígido naquilo que na defesa da comunidade, ou ele é brincalhão, ele é divertido, enfim. Essa figura você acaba formando, esse conceito você acaba formando na cabeça das pessoas, né? E tem aquela história, quando havia mais dificuldade para que a população pudesse conhecer o comunicador, né, David? Hoje, está aqui na tela lá, o pessoal tá nos vendo. Mas quando não havia essa facilidade, muitas vezes as pessoas eram surpreendidas, né? Porque pela voz imaginava uma pessoa, quando via era outra pessoa diferente, né? Então é a magia do rádio. Maravilha. Prefeito, a gente falar de Medianeira hoje, a gente fala de uma cidade realmente diferenciada, né? A gente vive numa região onde a gente coloca alguns pontos, né? É Foz do Iguaçu, é Cascavel, mas no meio de tudo isso, o que chama a atenção é o potencial que existe na cidade realmente de Medianeira. Medianeira está neste meio, né? Destas duas gigantes e também conquistando a cada dia um espaço maior ainda. Como que a gente pode falar e avaliar de repente este ano de 2023, que para muitos foi um ano difícil, foi um ano de dificuldade, foi anos de perca. Como é que foi aí para o município de Medianeira, prefeito? Olha, como todos os municípios, né, Medianeira também enfrentou dificuldades. Nós vivemos períodos complicados, como a pandemia, um ano e pouco de pandemia, depois veio a estiagem, agora, por último, as enchentes, né? Mas eu sempre tenho observado que é na dificuldade que a gente cresce. É no momento em que a gente precisa buscar energias para superar as barreiras que a gente acaba se tornando mais forte. E em Medianeira nós conseguimos superar a crise da pandemia sem nenhum centavo. O dinheiro que havia sido encaminhado para o município aplicar na pandemia, né, ou no cuidado com a saúde das pessoas em detrimento da pandemia, havia sido já gasto, foi utilizado no pagamento da folha. E nós, com muita cautela, austeridade, cuidando do recurso público, vencemos a pandemia, perdemos várias vidas, né? Isso é fato. Inclusive a gente até hoje lamenta muitos amigos que foram, mas salvamos muitos também, né? Nós chegamos a ter diária de R$ 3.300, né, pagar R$ 3.300 por dia pelo cuidado com a saúde de um cidadão, né? Mas foi gratificante porque muitas dessas pessoas nós conseguimos salvar. A UTI realmente se tornava caro naquele momento em que os preços aumentaram, né, dos produtos, dos insumos. Mas também a gente, já tendo a visão como vereador da necessidade da aquisição de equipamentos, antes, todo o serviço era terceirizado. Nós tínhamos um caminhão rodando no pátio de máquinas. Nós fizemos a compra de equipamentos com dificuldade, porque durante a pandemia não havia para entrega, a pronta entrega. Mas na medida que nós fomos recebendo máquinas, nós intensificamos o trabalho na recuperação das estradas rurais com custo muito baixo. Eu diria para você
Em algumas situações, o custo caiu para 30%. Então, quando antes, com o mesmo recurso, se fazia 3 quilômetros de estrada, agora a gente faz 10 quilômetros, gastando o mesmo dinheiro. Isso é porque nós estamos com equipamento próprio, uma equipe treinada e valorizada. Antes, os trabalhadores ficavam parados lá no pátio de máquina, motorista, operador, né? E o serviço era todo terceirizado. Nós também construímos uma escola, depois de 25 anos, sem a construção de nenhuma sala de aula. Nós, no início, tínhamos o problema de salas superlotadas, né? Com um número superior ao que era o que era possível na sala de aula, né? Então, nós construímos, só para vocês terem uma ideia, uma escola para 300 vagas. Nós ampliamos mais 2 escolas e, mesmo assim, temos salas de aula com excesso de alunos, para vocês terem ideia de como estava antes. E, enfim, reforma de todos os prédios, porque todos tinham um problema. Alguns prédios antigos, então não funcionava o ar-condicionado porque a rede de energia não comportava. Então nós tivemos que trocar rede elétrica, rede hidráulica, reformar os prédios públicos para o funcionamento normal dos equipamentos. E tudo isso a gente foi fazendo, né? Construímos 3 unidades de saúde, há muitos anos que não havia construção, uma no interior, lá no distrito de Maralúcia, e 2 na cidade. Uma no Belo Horizonte, que é um dos maiores bairros de Medianeira, e outra ali no Jardim Irene, que também cresceu muito, vocês conhecem, né? Então, esses dois super bairros com unidades novas que nós estaremos inaugurando na sequência. Também construímos um centro de armazenamento de farmacêutico, armazenamento de medicamentos, porque estava no local onde eram colocados os medicamentos. Se vocês verem as fotos, vocês se assustam, né? Então a gente teve que construir um novo local para armazenar os medicamentos e poder dar condição da distribuição desses medicamentos com qualidade para as pessoas, né? E, enfim, o ginásio de esportes, quando havia um jogo lá, acho que vocês acompanhavam, né? Chovia um pouquinho, tinha que espalhar o jornal por toda a quadra. Vocês já cobriram o esporte aqui, todos vocês? Já. É triste, né, Márcio? Apaixonado também pelo esporte, assim como o prefeito. Pois é. Quando você está cobrindo um jogo e tem que parar o jogo porque tem goteira por tudo quanto é lado na quadra, né? E aí você começa, para dar sequência, colocar um jornal aqui e outro lá para o atleta identificar que ali não dá para pisar, né? Ali, se pisar, é um tombo na certa, né? Uma lesão. Então, isso acontecia no início. Nós recuperamos o telhado do ginásio principal, também, que é o Antônio Lacerda Braga. Também recuperamos a cobertura do Vades da Logro, que é o ginásio do fundo. Mudamos a iluminação. Trocamos toda a iluminação da cidade. Passamos para LED, a iluminação da cidade. E o que possibilitou a redução no preço da taxa de energia para energia pública, né, para o cidadão. Nós reduzimos em 20,5%. O único município no Paraná que conseguiu isso. Nós fomos o primeiro município a trocar toda a iluminação, substituindo as lâmpadas incandescentes por lâmpadas em LED. E a lâmpada em LED, ela dura mais e gasta menos. E ilumina muito mais. Vocês sabem disso, né? Inclusive esta tecla é uma tecla importante, porque a gente está na frente de um prefeito que tem uma cidade que hoje tem o carimbo 100% LED e funcionando. Sim. Né? Hoje nós estamos na fase de implantação também aqui em São Miguel. Só que a gente está naquela fase com problemas, com muita queima, devido ao produto. O que torna a Medianeira diferente foi que o projeto foi muito parecido, inclusive foi tema de entrevista aqui dentro do nosso Costa Oeste News, só que o diferencial de Medianeira foi que vocês colocaram modelo e marca, né? Tem que comprar isso, porque este é um produto realmente confiável, né? Como que foi, de repente, a ideia, de quem foi esta ideia genial, né? De se colocar modelo e marca e não dar uma brecha para que seja colocado um produto aí inferior em termos de qualidade. Eu acho que sempre é muito bom a gente pesquisar, né? Até porque o mercado é dinâmico, sempre está surgindo novos produtos,
produtos melhores, né, a cada dia. E o secretário de obras, ele é engenheiro eletricista, engenheiro elétrico, inclusive é meu irmão, né? Deixou o trabalho dele em Curitiba, trabalhava numa multinacional, veio trabalhar em Cascavel para ficar mais perto do meu pai, que mora no Cuí Federal, ali próximo, no interior do município de Medianeira. E de Cascavel, eu acabei conseguindo trazer ele para Medianeira. Então, até é importante a gente dizer, de Curitiba para Cascavel, ele reduziu o salário dele, para ficar mais perto da minha família, dos meus pais. E ele é solteiro ainda. E de Cascavel para Medianeira perdeu mais né, teve que reduzir mais uma fatia, porque o salário de secretário é menor do que o salário que recebia lá em Cascavel. Mas isso para poder contribuir, para ajudar, né? Mas está perto da família. E está perto da família. Então, está contribuindo com a sua cidade, Medianeira, né? E, ao mesmo tempo, mais próximo da família. Meus pais já de idade, então, meu pai até teve alguns problemas de saúde, o que motivou mais o meu irmão a vir para cá. E ele é especialista na área, né? Então, isso contribuiu muito, não só com a troca da lâmpada, é importante dizer, mas também com a revisão de todo o sistema. Isso contribui para a redução do consumo de energia. Então, ele, além disso, revisou todo o sistema, reduzindo o consumo de forma surpreendente até, alguns até do meio, né? Falaram, não imaginava que ia reduzir tanto o consumo. Pois reduzimos o consumo com uma cidade muito mais iluminada, segura, né? Vocês transitam por Medianeira, vocês perceberam a diferença. A gente tem, inclusive, registro, né? Tem imagens do antes e o depois, é uma diferença enorme. Então, vale a pena a tecnologia, com menos manutenção, melhor qualidade de iluminação e menos custo. E o mais importante, essa redução no custo, a gente está repassando para o cidadão. Né? Então, o desconto de 20,5%, coisa que nenhuma cidade fez no Paraná, e pelo que eu saiba, no Brasil também não, nós conseguimos fazer em Medianeira, dando esse desconto para o cidadão. Quando todo mundo está acostumado ao aumento das taxas, né? É o mais normal. Medianeira a gente reduziu. É o mais normal. Prefeito, a gente sabe, o tempo é o nosso inimigo, né? Mas tem uma pergunta que não cala, eu preciso fazer. A gente fala de Medianeira, a gente fala de um lugar diferenciado, a gente fala de um polo industrial, né? Sim. Muitas indústrias hoje estão localizadas em Medianeira. Como que passa na cabeça do prefeito, de repente na mente do prefeito Antônio França, tentar moldar, modelar, preparar, articular Medianeira para o futuro? Porque a gente fala que a prosperidade, a questão do crescimento, até populacional, ele vai acontecer e é natural. Sim, Medianeira atrai muita gente, né? Tem muita gente, assim como São Miguel e outras cidades também. Mas pela geração de emprego e oportunidade de Medianeira, muita gente está vindo de várias partes do país, inclusive. E eu sou formado em administração, com pós na área, né? Fizemos até a parte de um mestrado na área, e eu tenho a convicção de que toda organização ela tem que ter planejamento. E ela tem que ser planejada a médio e longo prazo. Não é o planejamento normal nas prefeituras, né, ou no setor público, onde o gestor planeja o tempo que ele vai ficar apenas. E no caso das prefeituras, 4 anos. Eu, pensando diferente, juntamente com o Evandro mesmo, meu vice, e a nossa equipe, temos planejado Medianeira para 5, 10, 15, 20 anos. Então, o planejamento é a longo prazo. Nós temos muitos projetos, como a revitalização da Avenida Brasília. A gente tem o Parque Municipal da Pedreira, uma área degradada. Conseguimos, inclusive, a aprovação de um convênio com a Itaipu de 5 milhões de reais para a construção do parque. Já conseguimos 5 milhões de reais para a revitalização da Avenida Brasília. Projeto de projeção da Avenida João 23, que liga todo o centro à área industrial, passando pela sede da Cooperativa Lar e segue, né? Vai em frente até a área industrial. Nós estávamos com o plano diretor atrasado. O plano diretor tem um prazo máximo de 10 anos para revisão. O nosso já estava com 14 para 15 anos quando assumimos. Então nós tivemos que fazer a revisão do plano diretor, o plano de mobilidade urbana atrasado. Nós fizemos toda a revisão do plano de mobilidade urbana, o plano de arborização também atrasado,
várias multas ambientais. Então, nós pagamos aquilo que devíamos a título de multas ambientais, o aterro sanitário sem licença para funcionar, e aí nós colocamos o aterro sanitário em dia, pagamos as multas, a gente concluiu o plano diretor, foi aprovado na Câmara, o plano de mobilidade urbana também concluso, foi em agosto para a Câmara, mas por questões políticas até agora não foi aprovado, né, para inclusive atrasar o processo, né, a política do quanto pior, melhor. E a gente fez durante esse período, todo esse trabalho, projetando Medianeira para o futuro. Com a projeção de um anel viário, o trânsito dentro de Medianeira é muito grande, porque tudo desemboca em Medianeira, né? O pessoal que vem de Serranópolis do Sul passa dentro de Medianeira. O pessoal que vem de Missal, dentro de Medianeira. Claro que é rota, né, a BR-277, de quem vai aqui de São Miguel para Cascavel, para Curitiba, passa dentro de Medianeira através da BR, com as travessias, né, com as trincheiras, que lá, quando da concepção das trincheiras, foi mal conduzido. Medianeira precisava ter mais trincheiras. Então vocês veem nas trincheiras de Medianeira o fluxo, na verdade, o gargalo que existe, né? São filas e mais filas em horários de pico, porque são poucas trincheiras para uma cidade do tamanho de Medianeira. Nós estamos projetando o aumento do número de trincheiras, toda a mobilidade dentro da cidade, através desse plano de mobilidade urbana que estão atrasando lá na Câmara, que já deveriam ter aprovado. Nós temos, e eu acho que vocês perceberam, algumas ações simples também sendo desenvolvidas, como é o caso daquela agulha de acesso da BR-277 para a Avenida 24 de Outubro, próximo à sede da Cooperativa Lar. Aquilo agilizou muito o fluxo daqueles que vão para a área industrial e também para a Cooperativa Lar. Não precisa sair antes e parar no gargalo da trincheira, do viaduto. Sai da BR direto para a cooperativa, né, para a sede da cooperativa ou para acessar a área industrial. Isso fluiu muito bem, com investimento de R$100 e poucos mil apenas, né? Claro, passou pela aprovação do DENIT, do DR, né? Tivemos que ter aprovações ambientais, o IAT, para poder fazer. Não é simples, né? O projeto passa por muitas avaliações, mas a gente seguiu todo o trâmite, com a parceria que nós temos com o governador Ratinho Júnior, uma parceria muito forte. Então, a gente conseguiu fazer com que andasse todo esse processo e essa obra fosse possível. Dentre várias outras obras que nós estamos trabalhando, sem sombra de dúvidas. Até ontem estava com os amigos, né, à noite, e o pessoal afirmando, nunca em tão pouco tempo se fez tanto, né? Porque a gente priorizou projetos, trabalhando muito fortemente, projetos, e tivemos uma boa relação com o governo do Estado. Então, as obras que nós temos, graças a essa parceria com o governador do Estado e com a Itaipu Nacional. Então, obra federal, até é importante acho que dizer isso, né? Não é só Medianeira, a gente vê aqui o prefeito de São Miguel, de outros municípios também, sofrendo com a falta da autorização da liberação de recursos federais. Então, quem tem uma boa relação com o governo do Estado tem avançado, porque o recurso estadual tem vindo para os municípios. Claro, a gente aguarda agora a autorização dos recursos federais, advindos dos ministérios, né? Que estão para sair. Então, com o recurso federal, nós teremos mais obras acontecendo ainda. Mas o que está hoje em andamento a título de estrutura na cidade, infraestrutura na cidade, seja pavimento asfáltico, enfim, posto de saúde, escola, reformas, com recursos do Estado, contrapartida do município. As estruturas também, infraestruturas do interior, como asfalto, Medianeira passou a ter um avanço muito grande no asfaltamento de estradas rurais. E muitos trechos com boca de lobo, manilha e condução das águas. Opa! Coisa que não havia nas obras da cidade. A cidade se colocava o pavimento poliédrico sem fazer galeria. Então, quando chovia, era um rio.
a rua virava um rio. Vocês sabem como que é isso. É aquela história, né? Eu me preocupo com quem tem para cima da terra porque aparece, o que tem para baixo não aparece, né? Exatamente, é isso aí, viu, Márcio? E aí a gente está fazendo agora galerias pluviais até no interior, com a parceria dos produtores, né? A gente tem que reconhecer, aliás, agradecer e parabenizar. Lá os produtores têm projetos, têm recursos que não contempla realmente no interior a galeria. O projeto, quer dizer, o recurso não contempla. Onde o recurso estadual não contempla, o produtor entrou com recurso próprio, comprando as manilhas. Nós entramos com o serviço para fazer a instalação, a colocação das manilhas para a galeria pluvial. Então, no interior, a gente avança muito, né, com esse propósito. Quando nós não tínhamos, quando recebemos o município, nenhuma cascalheira regularizada. Então, hoje, para você fazer recuperação de estradas cascalhando, você tem que ter a cascalheira licenciada, senão você vai preso, né? Prende máquina, aquele rolo, aquela confusão que vocês já conhecem. Como é que você ia recuperar as estradas sem nenhum cascalho, nenhum metro de cascalho, né? Então nós tivemos que fazer todo o trabalho, né? Porque isso é terceirizado, a empresa é especializada, né? Tem que ter geólogo, engenheiro civil, engenheiro ambiental, enfim, uma equipe que faz o laudo. O projeto ele é muito bem construído para ser encaminhado para o IAT, para passar pelas análises do IAT e possível aprovação para que depois você possa extrair o cascalho. Então, tudo isso a gente fez no início do mandato para poder contar com as cascalheiras regularizadas e a condição de poder recuperar as estradas cascalhando. Então, no início era um sabão. Você passava a máquina, juntando o cascalho que ia para a beirada da estrada, aquele cascalhinho já vencido, né? Derretido com o tempo, jogava na estrada, chovia, era aquela tristeza que você já conhece, né? E graças a Deus hoje nós temos cascalhos, equipamentos, e estamos trabalhando inclusive no sábado e no domingo para poder acelerar o processo. Maravilha. Olha, o tempo expira, não adianta, né? Prefeito, obrigado pela presença. Obrigado pela participação, ficou muito assunto ainda assim a gente conversar, tá? Claro que a gente vai marcar um retorno, vamos conversar sobre esporte, vamos falar sobre desenvolvimento. Agora, para encerrar, a última, a derradeira, e é claro que ninguém vai sentar nessa cadeira, a gente sabe que no ano que vem é um ano político, né? Sim. Sem responder uma pergunta. Antônio França, hoje, ele vai ser candidato de repente à reeleição ou como que fica o posicionamento dele nas próximas eleições? Eu, com relação à participação na disputa política, sempre fui muito tranquilo, né? Sempre ouvindo as pessoas, né? Com a conduta de ouvir as pessoas. Quando fui candidato, pré-candidato e candidato a vereador, foi ouvindo as pessoas. Da mesma forma para prefeito. E agora eu continuo da mesma forma, né? Ouvindo a população de Medianeira, para que a gente possa estar firmando aí a condição de pré-candidato à próxima eleição, né? Claro que nós temos uma equipe, temos um grupo, né, de trabalho, a gente está conversando dentro desse grupo também, nós temos o vice-prefeito Evandro Mês, muito atuante, ele que é policial federal e deixou a sua função como policial federal para atuar como vice-prefeito, está conosco no dia a dia lá na prefeitura. Então a gente está conversando para que a gente possa dar sequência a esse projeto. Mais importante do que o nome do pré-candidato França ou de outros é o projeto para Medianeira, né? Então o que a gente tem que colocar acima é esse projeto que eu falei para vocês, de desenvolvimento do nosso município, que ficou muito tempo estagnada, né? Então agora precisa avançar. Ela precisa realmente, com toda a estrutura, pelo fato de estar localizada geograficamente muito bem entre as duas grandes cidades aqui da nossa região, e o próprio nome já diz tudo. Medianeira, ela media, ela está no meio das duas grandes cidades, Foz do Iguaçu e Cascavel, né? Tendo também, é claro, São Miguel crescendo, se desenvolvendo, né, como os demais municípios, né? Mas eu acho que, de forma conjunta, a gente tem que fazer com que esse meio aqui se desenvolva cada vez mais.
Obrigado, um bom final de ano, um Feliz Natal e um próspero e abençoado 2024 para todos de Medianeira. Eu que agradeço, Márcio, a você, ao David, né, a todos os nossos amigos aqui da Costa Oeste. Quero desejar um Feliz Natal a todos, aos ouvintes aqui em São Miguel do Iguaçu, nos demais municípios. Quero desejar também, é claro, a todos os nossos queridos medianeirenses um Natal abençoado, que a presença de Cristo na família ela seja o ponto alto, né? E que o ano novo seja de muitas realizações e um ano em que as pessoas possam refletir um pouco mais, entender o sentido da vida e trabalhar para o bem comum. Esse é o nosso desejo. Maravilha, tá? Palavras do prefeito Antônio França.